Uma ótima e maravilhosa tarde para você. Hoje, sexta-feira, estamos aí às vésperas do carnaval, bom demais, né? Tem muita gente que vai viajar. Boa viagem, Deus abençoe, aproveite bastante, mas tem muita gente que vai aproveitar esses dias para fazer muito artesanato. Então já começa hoje aprendendo, junto com Camila Martins, a fazer um porta-recados com a técnica do patchwork, para você deixar aí na sua geladeira. Olha que charmoso. Tem lugar para o lápis, para o papel. Olha quanta coisa linda que a técnica do patchwork te proporciona. E hoje, esse porta-recados. Mas também tem samba hoje aqui. Afinal de contas, o carnaval é artesanato. Não existe, gente, carnaval sem artesanato. Só a música é legal, mas tem que ter cor, brilho, vida. E o artesanato faz parte do carnaval, intrinsecamente ligado ao carnaval. Então, eu convido você hoje a conhecer uma escola de samba, que eu não vou dizer qual é, você vai assistir e vai curtir e vai entender qual é a mensagem dessa escola de samba na Avenida. E para você, especialmente, que assiste e curte o Arte Brasil. Então, não perca, não perca. Hoje, realmente, o programa está demais. E a gente já começa o programa com a Camila Martins, porque este porta-recados tem o passo a passo, como todo patchwork pede, como todo artesanato, né, Camila? E para que ninguém fique sem aprender esse passo a passo, eu passo a bola para você. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. É bem simples, bem fácil, não tem desculpa para não fazer em casa. E olha, gente, olha o tecido, olha essas corujinhas, que coisinhas mais lindas, coloridas, vibrantes, coloridas como o carnaval, né? Com certeza, o tecido é fundamental na escolha, né? Um tecido escolhido errado, ele realmente acaba com o seu trabalho. Bom, vamos começar passando 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, todos os moldes que estarão disponíveis no site. Então, 2 vezes folha, 2 vezes cereja, 2 vezes o bolinho do cupcake e 2 vezes a base. O único que eu não vou costurar junto, já direito com direito, é o bolinho do cupcake. O que eu vou fazer? Perceba aqui que eu cortei e fiz um quilt. Então, aqui está tecido e manta. Fiz o quilt, reservo. Para folhinha e para cereja, ó, coloquei aqui direito com direito, em cima da manta, e eu vou costurar exatamente em cima do risco. Pode costurar toda a volta aqui. Sempre quando eu for virar a peça, ó, deixo a agulha para ela não sair do lugar. Sempre deixo a agulha no tecido. Precisa deixar espaço para virar? Não, nesse caso aqui, nós vamos fazer um pique com desmancha-fio. Então, vou fazer isso com a folha e com a cereja, tá? Tiro aqui as sobras, ó. Margem de meio centímetro? Meio centímetro, para não ficar muito grosso. Vou pegar meu desmancha-fio. Nossa, isso é muito prático. Separo aqui, ó, o tecido de baixo e a manta do tecido de cima. Deixa eu virar aqui para essa câmera. Por quê? Para não correr o risco de cortar o tecido de baixo, senão eu vou ficar com buraco. Faço um pique, ó, pequenininho, uns 3 centímetros. Aqui eu não tô fazendo um pique centralizado, tá? Tô fazendo mais pro canto. Isso aqui é uma estratégia para depois não aparecer na peça quando ela estiver pronta. Antes, ó, corto aqui para não ficar o cantinho grosso. Desviro. Mesma coisa eu vou fazer com a cerejinha. Por essa abertura que você fez. Por essa abertura. E você não fez muito centralizado, muito no meio da folha, né? Vou mostrar porque eu depois. Com a ajuda aqui de um palitinho, qualquer coisa para desvirar. Até a ponta de um lápis. Ó, veja que eu coloquei, deixei a abertura, ó. Poderia fazer no meio? Poderia, mas na hora que eu colocar essa parte na peça, se a pessoa virar a peça ao contrário, no avesso dela, apareceria. Então, eu quero que todos os detalhes fiquem bem escondidinhos. Aqui, vamos fazer
pontinho de alinhar, vou fechando. E aí eu já tenho aqui uma peça pronta, ó. Certo? Reservo. Vamos fazer a base do bolinho. Mesma coisa, ó. Manta, tecido direito com direito. Tá aqui o molde. Qual que é a diferença dessa peça com a folha e com a cereja? Nessa peça eu só vou costurar a parte de cima. Não vou costurar toda a volta. E vocês vão saber o porquê. Vamos lá? Bom, tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. Procura seguir bem o risco, porque aí o detalhe lá depois, que a gente desvirar, fica bem bonito. Vamos lá, ó. Costurei toda aqui a parte de cima. Já posso tirar aqui os alfinetes. Vou costurar aqui no risco. Vou cortar, perdão, aqui no risco, ó. Eu não preciso desse excesso de material aqui do lado. Esse não precisa de margem. Não. Não, porque se eu deixar margem, ele não vai bater com o meu outro molde. Certo. Vai ficar sobrando tecido. E aqui, ó, na parte de cima, aqui eu deixo a margem, que é por onde eu vou desvirar. Você não vai precisar desse Não. daqui, eu vou pôr pra cá, pra ficar aí bonitinho. Aí você contornou, mas Aqui esse eu tem que deixei deixar margem, Ah, tá. porque aqui eu não posso cortar em cima do risco, que é onde eu tenho minha costura. Tá. Certo? O que eu vou fazer? Antes de desvirar, eu vou fazer alguns piques aqui, porque como é curva, senão ele fica embolado. O pessoal de casa toma cuidado para não cortar a costura, porque senão vai ficar evidente do outro lado. Faço uns piques e aí sim eu posso desvirar a peça. Viu porque eu não costura toda a volta? Porque nesse caso eu quero o detalhe da costura só aqui em cima. Pra fazer como se fosse a coroa, né? Aqueles bicos de Isso. Ó, é normal quando tem biquinhos que o tecido fique assim embolado. Eu vou dar aqui o segredo. Dá uma torcidinha, porque aí a costura senta. Aí não fica aquele volume. Sim. E não fica retorcido o tecido. Aqui, ó, o ideal agora é passar ferro. Tá vendo aqui que tá bem certinho, ó. Costura com costura. O ideal aqui é passar o ferro antes da gente ir para a próxima etapa. Eu já tenho um aqui passadinho. Só uma sobrinha de linha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essa peça em cima da minha segunda parte do bolinho, que eu não fiz nada ainda, ou seja, tá só tecido, ó. Aqui eu fiz o quilt e tá aqui reservada. É a última parte que nós vamos utilizar. Vou posicioná-la aqui em cima, ó. E olha, você falou do tecido, e agora há pouco eu falei das corujinhas que são lindas. E as pessoas às vezes falam assim, puxa vida, eu não consigo encontrar um tecido como esse. Mas eu vou dar uma dica. Esses tecidos lindos você consegue encontrar também na nossa loja virtual, no Vitrine do Artesanato. Você está vendo aí a estampa lindinha. Então, se você quer um tecido como esse e não encontrou aí, só tem um lugar. Aqui, ó, Vitrine do Artesanato 0800 380 2000. Ou então 33822000 para quem é da Grande São Paulo, ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br para você conhecer esses tecidos que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos lá, continuando. Eu vou alfinetar, tá? Porque agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta dessa base aqui que nós fizemos. Então, tá só no tecido, esse aqui não é o quiltado, né? Esse é o tecido que tá sem o quilt. O quiltado tá aqui reservado, nós vamos utilizar depois. Aqui é só a base do cupcake que eu fiz, ó, já desvirado. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança aqui embaixo. Bom, enquanto você passa a costura, nós convidamos os nossas amigas, os nossos amigos que gostam de artesanato a tomar um copo d'água. E a gente volta já.
gosta de patchwork, ficou vendo esses tecidos, vai falar, mas eu quero um tecido como esse. Eu vou te dar uma oportunidade, você vai se deliciar com esses tecidos lindos que nós temos hoje aqui para mostrar para vocês. A Estilotex, ela traz novidades para esse ano de 2015 e tem aí 8 novas estampas nesse tecido de decupagem e também patchwork. Gente, vão arrasar. O mundo do artesanato não será mais o mesmo a partir destas 8 estampas lindas e charmosas para você fazer aí muitas peças. E é legal porque a Estilotex, ela cuida da qualidade desse tecido para que você tenha aí facilidade para trabalhar com ele, para criar peças lindas e agregar valor. Quando você coloca uma peça de excelentíssima qualidade, o seu artesanato passa a ter mais valor. Então tá aí, esses são os lançamentos para você conhecer essas 8 novas estampas de pertinho. Faz o seguinte, entre no site da Estilotex, que é estilotex.com.br, vou repetir, estilotex.com.br, ou então você pode ligar no 0800 771 8395 e dizer assim, como que eu faço, né, para ter uma estampa linda como essa? Então 0800 771 8395, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos tecidos da Estilotex, no site estilotex.com.br ou então no telefone 0800 771 8395. Estilotex, sempre inovando, trazendo aí tendências para quem ama artesanato. E isso é verdade, porque a Camila está aqui mostrando as possibilidades. Esse aqui é de bolinhas? É, o bolotinha caramelo. Bolotinhas, né? E o coruja. O legal dessa nova coleção da Estilotex é que ela já vem com um composê. Uma das dificuldades que a gente tem quando vai trabalhar, montar alguma peça, porque o patchwork tem que ter uma composição legal das cores, porque senão você acaba acabando com o trabalho. E essa coleção, ela já vem combinada, ou seja, eles já pularam uma etapa nossa, já facilitou bem o trabalho. Bom, só voltando aqui, ó, posicionei a base do cupcake em cima daquele tecido que não tem o quilt, vou passar uma costura de segurança aqui, ó. Você viu que tá bem na bordinha, né? Só uma costura de segurança mesmo, não preciso nem deixar muita margem. E o direito do tecido, da estampa, ficou pra cima mesmo? Sim, pra cima. Ó, se eu tirar os alfinetes, vocês vão ver que eu já tenho aqui um bolso. Já tenho aqui o bolso. Agora sim, vamos pegar aquela parte do bolinho do cupcake que tá quiltado e vou posicionar aqui em cima, ó. Vou novamente alfinetar. E dessa vez eu vou costurar toda a volta, porém eu vou deixar um pedacinho, uns 5 centímetros mais ou menos, para eu poder desvirar essa peça. Bom, até aí... Fácil, né? Eu tô achando fácil. Então, o que eu vou fazer, ó? Onde eu vou deixar a abertura? Eu vou deixar essa abertura aqui, ó. Qualquer um dos lados, tá? Ou desse lado ou do outro. Tanto faz. Uns 5 centímetros mais ou menos. Por que eu quero deixar essa abertura aqui embaixo? Porque é onde tem a base do cupcake. Porque eu vou deixar essa costura escondida 2 vezes. A pessoa não vai saber por onde a gente desvirou essa peça. Você viu que eu prezo muito o acabamento, né? Eu gosto de cuidar dos detalhes. Que eu acho que os pequenos detalhes é que no final deixam uma peça bonita. Vamos lá? Agora passa em toda a peça, só deixando aquela abertura. Isso. Aqui, parei, porque é onde eu quero a abertura. Deixa um retrocesso aqui.
segredos até agora. Você de casa vai fazer e vai, olha, arrasar com esse cupcake que é porta-recados. O bom é que você usa pouquinho material e ele é bem rápido de fazer. Então você senta lá, já corta uns 4, 5, já vai costurando em escala. Não, Ó, aqui eu vou tirar esse excesso, pra na hora que eu desvirar não ficar grosseiro. Vou cortar aqui os cantinhos também, ó, onde tiver cantinho. Tudo pra não ficar embolado depois. Tá? E agora sim, vou desvirar a peça pela abertura que nós deixamos. Também essa parte Não tem segredo. não tem segredo. E eu quero até aproveitar enquanto você desvira, Camila, porque você falou a respeito do acabamento, tanto que é importante, e isso agrega valor à sua peça. Muitos artesãos, às vezes, por não entender ou não conseguir fazer com um pouco mais de capricho, aí falam assim, mas eu não consigo um preço legal na minha peça. E você está vendo aí o trabalho da Camila, o cuidado de não deixar acumulado no cantinho, desvirar, livrar aquele tecido que fica acumulado com a pontinha aí dessa peça para ressaltar os cantos. Então, tudo isso é muito importante. Não? Eu sou bem detalhista, então eu gosto das coisas assim, retinhas, certinhas, perfeitinhas. E olha, o tecido que ela usou, eu quero só ressaltar para você, aqui na vitrine do artesanato, você consegue estas estampas e outras lindas. E tem a qualidade Estilotex. Então entre na nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br, vitrinedoartesanato.com.br. E é claro, você já tem aí o telefone do Vitrine. Tem dúvida, liga 0800 380 2000 ou então 0 operadora 11 3382 2000. Aí você vai me perguntar, mas você fez todo o trabalho de quilt para ele ficar no avesso, Camila? Não, aqui ainda vai ter um segredinho. Então, se ficar o tecidinho torcido, embolado, dá uma leve torcidinha, a costura já se encaixa. Vocês viram que eu usei o palitinho aqui também para ajudar a desvirar, porque tem muita curva, então tem que desvirar direitinho. Assenta toda a costura e aí eu tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Aqui, ó, por onde nós desviramos, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com os pontinhos de alinhável. Que não vai aparecer. Não precisa nem usar ponto invisível, porque eles não vão aparecer. Aí, no caso, você está usando uma coisinha marrom, que vai ficar da cor do tecido que você escolheu para ser a base. Poderia ser qualquer outra cor aqui também. Aqui tiver, fácil. Porque nós vamos desvirar isso daqui duplamente. O quilt vai ficar para trás. Não vai. Não. Olha, toda aula tem que ter o segredinho, né? Claro. O pulo do gato, senão... E a Camila Martins hoje está ensinando um segredo para você, para fazer esse cupcake, que é um cupcake charmoso para você colocar aí na sua geladeira, ou então naqueles painéis de metal, né? Que o pessoal tem aqueles painéis de metal, coloca a foto, já coloca esse cupcake lá também. Você né? viu que no cenário tem algumas outras sugestões, né? Com a mesma ideia. Verdade. Eu vou pedir aos meninos para mostrar. Olha só, essa maçã e essa xícara, elas também são porta-recados e a técnica é a mesma? Mesma técnica, a coisa que muda é o formato. E aí você pode fazer diversos formatos, né? Aí é o que a imaginação deixar acontecer. Pera, aí melancia, eu acho que fica muito legal. Caneca, tem a xícara, mas pode ser uma caneca. Aí é só deixar a imaginação fluir. Daí, criatividade. Certo? Então eu fechei aqui com os pontinhos de alinhavo. E aqui eu já vou mostrar um dos segredinhos, tudo bem? Sem segredos com Camila Martins. Eu vou desvirar essa peça, fazendo com que o meu quilt fique aqui pra frente. Ou seja, o ponto de alinhavo, ó, ficou lá dentro, escondido. Poderia usar uma linha laranja aqui, não tem problema, porque ela não ia aparecer de qualquer forma. Certo? Ajeito aqui também se precisar, ó. Desviro bem o cantinho. Agora tem mais um segredo que a Camila Martins vai contar, mas depois... Ô, Diego, cadê aquela caneca segredo? Aqui a gente não conta todos os segredos, não. A Camila conta os dela, mas eu não conto. Que eu ganhei do Diego. Obrigada, Diego.
Aqui, ó. Você viu a mãozinha dele ali? Só parece a mão do Diego. Gente, aqui dentro tem uma coisa preciosa e nós vamos pro intervalo. E quem sabe depois aí eu conto esse segredo aqui também, né? Vamos tomar água? Quero saber também. Então, daqui a pouquinho eu vou dar água pra ela. Pra mim tá na caneca. Vamos ver. Hoje nós estamos aprendendo com a Camila Martins a fazer um porta-recados com a ideia aí de usar um cupcake, porque este porta-recados, ele vai para a geladeira ou para qualquer superfície aí que tenha metal, porque a ideia é ficar prático demais, mas... Tá certo? O patchwork dá muitas oportunidades. Eu tenho aqui atrás de mim um painel lindo, lindo, lindo com a técnica do patchwork. E a Camila poderia mostrar esta peça aqui no Arte Brasil se ela tivesse postado, né, aí no Facebook. Mas como ela tá aqui, ela pode mostrar. Mas você de todo o Brasil pode mostrar a sua peça aqui no programa Arte Brasil, num momento que eu gosto muito. Você de todo o Brasil, entre lá, facebook.com/Arte Brasil, poste lá o seu artesanato, diga que artesanato você fez, é crochê, é cabaça, é galinha, é biscuit. Faça o seu artesanato, poste a sua foto lá e venha participar do Momento Fã Arte Brasil, esse momento que eu gosto. Vamos ver! E a gente já começa com a Maria Raquel, lá de Taubaté, que mandou o seu artesanato, umas almofadas bordadas, lindas. Olha isso, gente, que charme! Maria Raquel, lá de Taubaté, mandou a almofada, mas Neumann de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, colocou para nós aí a foto do chinelo decorado que ela fez e também um trabalho com feltro. Chique! Norma Frazão, lá de Manaus, no Amazonas. Ela fez um aplique em pano de copa. Charmoso demais, vai arrasar, hein? O pessoal vai chegar em casa, na casa dela, vai falar assim, que lindo, ó. E a Rose, de Serra Talhada, em Pernambuco, um jogo de banheiro em crochê. Ele não vai querer sair do banheiro. Eu falo, vocês fazem essas coisas muito bonitas para colocar no banheiro, o povo não desocupa mais o banheiro, gente. Tem que fazer umas coisas lindas, charmosas, também para ficar visível na cozinha, né? Como, por exemplo, um cupcake como esse, que aí na cozinha o pessoal passa para lá, para cá, para ficar vendo. Mesmo que não tenha nada para anotar, deixa um recadinho. Né? Deixa um recadinho, amo vocês! Então aqui eu só desvirei, fazendo com que meu quilt voltasse para a parte da frente. O que eu vou fazer? Vou pegar uma régua, essa daqui é uma caneta apagável, tá? Vou marcar uns 4, 5 centímetros. Vou marcar aqui com a caneta. E vou fazer um ponto decorado bem bonito aqui em cima. Para que eu vou fazer isso? Para eu já fazer o bolso da minha caneta separado do bolso do bloquinho. Escolhe aí um ponto bem bonito. O legal aqui é que a linha seja uma cor contrastante para ela aparecer bem. Essas linhas que sobram aqui, depois eu gosto de colocá-las todas pra dentro, tá? Pego uma agulha e coloco pra dentro. Não gosto de sair cortando pra depois não desfiar. Não desmanchar, né? Isso. Aí aqui, ó, vou voltar pro ponto normal. Poderia ser um decorado também e com uma linha também contrastante bem bonita. Vou costurar toda a volta. Pra dar mais um charme e valorizar a peça, né? Que é o importante aqui. Dá um charme também, né, essa divisão. E você vai fazer com a mesma cor. Poderia usar aqui, ó, no caso desse tecido, eu poderia usar várias cores. Tem o laranja, tem o verde, tem o amarelo, tem o azul. Aqui eu tô utilizando marrom para o pessoal de casa conseguir ver direitinho onde essa costura deve ficar. E nós vamos mostrar no detalhe para você daqui a pouquinho. O ideal aqui é que essa linha apareça, tá? Então tem que ser uma cor mais escura, mais forte.
Percebam que no quilt eu não usei uma linha colorida. Eu usei a linha transparente. Por quê? A estampa já é muito valorizada. Então, eu não queria chamar a atenção para o quilt. Eu queria deixar a estampa prevalecendo. Então, aqui, ó, eu usei uma linha transparente. Certo? Arremata bonitinho. Aqui eu já tenho o bolso da caneta, do bloquinho. Agora, nós vamos colocar a nossa folha e a cerejinha. O que eu faço? Lembra que eu falei daquela abertura? Eu vou deixar ela exatamente em cima da minha base. Olha o que eu te falei. Quando eu viro, ó, não tem abertura aqui. Por isso que todos os rasgos, todas as aberturas, elas têm que ser em ponto estratégico da peça. Vou colocar aqui um alfinete de segurança, vamos fazer a folha. Aqui também eu usaria um ponto decorado bem bonito, só que aqui sim, eu usaria na cor verde. Pra ficar como se fosse a nervura da folha, tá? Vou fazer no ponto reto aqui por conta do nosso tempo. E vou fazer a mesma coisa com a cereja. E todos esses tecidos que nós estamos mostrando agora, mostramos o do cupcake, que você está acompanhando aí desde o início do trabalho da Camila. E agora ela está usando a cereja, que é essas bolotinhas, né, que são essas bolotinhas bonitinhas na estampa do tecido e que tem cores variadas também. E é muito fácil você ter esses tecidos aí. Você pode acessar agora a nossa loja virtual, que é vitrinedoartesanato.com.br, ou ligar no 0800 380 2000, para quem é da Grande São Paulo, 3382 2000, e ter esses tecidos lindos e fazer um cupcake como este. Você viu que aqui na cereja eu fiz ela, a costura em detalhe, curvilíneo, para já ficar como se fosse uma sombra aqui da cerejinha. Prontinho, nossa peça está pronta. O que falta? A gente colocar o imã para ela poder ficar na geladeira. Isso daqui é uma placa imantada, encontrada em papelarias. Eles vendem o tamanho de uma cartolina, mas eles costumam vender de 10 em 10 centímetros. Você pode ver, ó, que ela é muito fácil de cortar. Com a tesoura eu corto. Ah, é fácil, fácil. Então, o que eu vou fazer? E outra, ela já vem adesivada, ó. É só tirar o adesivo e colar na peça. Onde eu vou colar? Vou colar embaixo? Não, não vou colar embaixo. Porque quando essa peça estiver na geladeira, com o peso do bloquinho e da caneta, pode ser que ela caia para frente. Então, a ideia aqui é colocar para cima. Quanto eu uso? Preciso forrar o verso inteiro? Não, porque ela é bem forte. Então, aqui nesse caso, que eu tenho uma base um pouquinho maior, eu estou utilizando 3 pedaços. Bastante força, ó, para ela aderir. No caso da xícara, que os meninos mostraram, eu utilizei um pedacinho só, porque a base lá é menor. Então, é na proporção do meu trabalho, sem exagero e sem também economizar. Vou até aproveitar que ele está com essa imagem, segura aí pra gente, só para mostrar aqui, ó. Só fazer isso para mostrar que aqui com 2 já os 2 foram suficientes para poder prender aí a xícara na geladeira. Certo? Desvirei, agora só aqui caprichar no bloquinho, coloco uma caneta bonita. O pessoal que vai comercializar, eu já sugiro que vá pelo menos com o bloquinho, porque caneta é um pouco pessoal, né? Tem aqueles que gostam de usar uma determinada caneta, mas para comercializar, pelo menos já colocar o bloquinho. O bloquinho, um lápis também, um lápis. Charmoso. Ok, o que tá na vitrine, que é a peça pronta, acho que tá com lápis. Tá com lápis, inclusive combinando com uma das corujinhas. Tá aí, então, mais uma vez para você, lembrando que na nossa loja virtual, você tem todos estes tecidos para você. Então, faz o seguinte... Entre agora, né? vitrinedoartesanato.com.br. E se você quiser ligar, olha, 0800 380 2000 ou 0 operadora 11 3382 2000. Olha, um tecido mais lindo que o outro. E a Camila falou uma coisa que eu achei muito legal. Camila, vem cá comigo. Olha isso, as combinações é que eu acho, assim, você fala, mas é tudo florzinha, mas as florzinhas, elas se combinam entre si, né? Como a corujinha também, as bolotinhas, tudo você pode fazer um mix, né? Pode, bagunça aí. Você faz as suas combinações. Azul aqui, ó. Esse centeio com o caramelo, bolotinha caramelo que nós já usamos aqui com a corujinha. Olha esse com vinho. Uau, olha que lindo, olha. Aqui.
Muito Já fica a charmoso. dica aí de combinação para casa. Muito legal. A maçã eu usei essa combinação aqui, ó. Vira uma brincadeira. Nem uma deliciosa brincadeira. Então tá aí, vitrinedoartesanato.com.br. Camila, valeu, minha querida. Muito Eu que obrigada. agradeço, carinho. Nós temos peças muito lindas aqui para mostrar para você, todas elas usando aí esses tecidos que nós temos no Vitrine do Artesanato, tá certo? Então, nós vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco você vai saber qual é a escola de samba que nós escolhemos para ilustrar o artesanato nesse carnaval. A gente vai para o intervalo e volta já já.